gravar. Tá, essa é a 11, né? Essa questão 11, certo? Então ele pede um corpo, ele diz que tem um corpo em queda, o corpo está caindo em direção ao solo. E ele te pede de início para você dizer qual que foi a. Deixa eu só ver. Qual que é o instante de tempo? Qual que é o tempo que essa pedra toca aqui no solo? Então a pedra está caindo. Qual que é o tempo que ela vai tocar aqui no solo? No caso, em que instante de tempo? É uma informação que ele pede de começo. E a segunda coisa que ele pede é a velocidade que o corpo atinge o solo. Então, a velocidade final é igual a o quê? Então, são duas coisas que ele já deixou ali para você pensar sobre. Como que você calcula a, a velocidade final e o tempo final, certo? Então, inicialmente, a gente tem que a gente tem a equação y. No caso, eu vou só para facilitar também e para vocês fica como uma dica também para vocês. Quando você for fazer uma questão de física ou de qualquer questão que envolve os eixos, é importante dizer qual que é o eixo que você está analisando. No caso, você tem o eixo x e tem o eixo y. Então, a queda do objeto está no eixo y. Então, a gente tem que a equação vai ficar. Lembrando que a gente também está calculando não só a velocidade, mas também o tempo. Então é y de t, né? A função y de t é igual ao y inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo inicial, ou o tempo, né, normal. O tempo não é tempo inicial, é o tempo normal, o tempo gasto nessa queda, que é o que a gente não sabe, que a gente vai encontrar primeiro ele, para depois a gente encontrar a velocidade final. Então a gente acha o tempo e depois a velocidade final. Ah, a gente tem também nessa equação, desculpa, que ela é g, a aceleração, eu vou pôr a vezes t ao quadrado sobre 2. Sendo que o nosso a, ele já nos dá que o a é igual a g, que é igual a 9,8 metros por segundo quadrado. Se eu não estou enganado, é metros por segundo quadrado. É isso mesmo. A velocidade é igual à gravidade de que o objeto está, né, sendo influenciado por essa gravidade, que é 9,8 metros por segundo. A gente tem todas as informações já para resolver essa questão. Por que a gente tem todas as informações? A altura inicial a gente tem, que é esse aqui, então y, no caso y0 é igual a 80, que é essa altura inicial. Eu vou chamar isso de y0, altura inicial. Esse ponto aqui é a altura inicial, y0. A gente tem, Sim. a gente tem que o corpo atinge o solo na posição y final é igual a zero, porque não vai ter mais altura. Ela já, lembrando, está em queda. Então isso aqui é y final. Então isso aqui é igual a zero. Esse y aqui é zero. Então de y É, inicial a y final, zero, beleza? beleza. A gente já tem tudo isso. A velocidade, qual que é a velocidade da bolinha quando ela está no topo, lá em cima? A velocidade inicial. Não é zero, né? Isso mesmo. Velocidade inicial é igual a zero, porque ela está, entre aspas, parada, né? Então ela não tem É, movimento ainda. Ela vai sim, ganhar o tá, movimento. tipo repouso, né? Isso mesmo. Ó, você já está sabendo bastante coisa, tá? Atento às informações, que isso é importante. É, Aí a gente tem então, vamos arranjar toda essa equação que a gente colocou ali, de certa forma, para a gente calcular ali as nossas, não vou dizer, os nossos dados. E eu tenho um ponto importante que é a equação. Eu vou pôr y é igual.
AY0 mais V0 T 0. mais A T quadrado sobre 2. Ok? Isso daqui, não sei se vocês estão, como é que vocês estão familiarizados com a equação de segundo grau. Então, isso é uma equação de segundo grau porque a gente tem o expoente t ao quadrado. Eu só vou... A verdade, eu não. Eu estou lendo e estou conseguindo entender, mas familiarizado, não. Tá, Eu não. isso. Pelo Aham. menos eu não. Não, tranquilo. Isso é a equação de segundo grau. Então, por quê? Porque você tem um expoente ao quadrado aqui, né? Elevado a 2. Então, é uma equação de segundo Hum, grau. Eu vou substituir os valores que a gente já tem, que a gente encontrou, para facilitar a nossa análise. Então, a gente tem que 0 é igual a 80 mais o V0, que é 0, vezes o nosso T, mais a aceleração que a gente não tem, quer dizer, que a gente tem 9,8 vezes o T quadrado dividido por 2. Esse é um ponto importante de se entender essa questão. Tá? Estamos igualando tudo a zero. Então, aqui a gente consegue extrair e fazer Bhaskara nessa equação. Para facilitar, eu vou passar o 2 para o outro lado. Deixa eu ver como é que eu vou facilitar isso aqui. Não, vou deixar do jeito que está aqui e vou trabalhar com ela assim. Vou tentar resolver ela desse jeito que está aqui e vamos ver o que vai dar. Que é melhor. Então, a gente tem a equação de Bhaskara é menos b mais ou menos raiz quadrada de um tal de delta, que eu já falo qual que é o delta, vezes 2a. O delta é igual a 4 não, desculpa, b quadrado B ao quadrado, sim. menos 4ac. Então, esse é o nosso delta ali dentro. Aí a gente tem, isso daqui é meu c, isso daqui é meu b, isso daqui é meu a. Ah, Certo? Porque sim. não está multiplicando o termo que a gente está, o termo dependente, que é o t no caso, não está multiplicando, mas ele está elevado a 1 e está multiplicando, ele está elevado a 2. Então ela é a, b, c. E isso aqui a gente tem que então o nosso c é igual a 80, o nosso b é igual a 0 e o nosso a é igual a 9,8 sobre 2. Sobre 2. Agora a gente faz, para facilitar esse A, eu vou dividir já, para ficar mais fácil um pouco. Agora meu celular não tá, ué, tá, meu celular parou de funcionar, eu não consigo mexer na calculadora do meu celular, deixa eu abrir aqui no Vou fazer. por favor, 9,8 dividido por 2, só pra gente ver quanto, 9,8 dividido por dividido 2. 4,9. dá 4,9. Isso. 4,9. Então, só para facilitar aqui as contas da gente. Então, agora substituindo nessa equação de Bhaskara, a gente tem então que menos b é menos 0 mais ou menos raiz de 0 ao quadrado menos 4, o a é 4,9, vezes o nosso c que é 80, tudo isso na raiz, dividido por 2 vezes 4,9. Já que é zero, a gente não precisa se preocupar. Mais ou menos raiz quadrada de zero. Zero vai ser zero ali mesmo, né? Então, menos. Uhum. A gente vai ter. Eu acho que a gente. Tô pensando se a gente fez alguma coisa errada. Ou eu fiz alguma coisa errada. Porque deu menos. Não pode dar negativo ali. Ah, Não sim, pode? sim, sim, sim. Eu sei porque que eu fiz negativo. Aqui, ó. Perdão. Ah, sim. Tá em queda, tá caindo. Tá no eixo menos. A equação é menos ali. Tá? Sim, é negativo, né? Isso. Porque Eu que ele está descendendo. Isso mesmo, é negativo. Então não é 4 positivo, é 4 negativo, menos 4 É negativo, é tão isso. negativo, né? Isso. É, tem sentido. Ah, e agora sim, porque não tem raiz negativa. Raiz negativa é número complexo, não vem ao caso. Hum. Então, agora fez sentido. Então, 4 vezes 4,9 dá 19,6 vezes 80 deu 1.500. Faz aí pra ver se tá certo.
1568, 1568, correto? Dividido por 2, aqui vai ficar, deixa eu multiplicar aqui, 2 vezes 4,9, dá menos 8, ou menos 9,8, acabou caindo na mesma equação que a gente estava antes. É claro, estava dividindo, né? Antes a gente dividiu. Eu às vezes dou umas dessas. Certo? Sim. Acho que sim, né? Também acho que sim. Dava para fazer de uma maneira mais fácil? Não, eu acredito que sim. Mas Mais direto? eu vou fazer ela depois mais direto. Depois que eu tô olhando aqui, eu acho que ela sai de uma forma um pouquinho mais direta. Mas vamos fazer assim, desse jeito com Bhaskara, que é bom que vocês treinam Bhaskara, mas tem uma maneira mais fácil. Depois eu vou mostrar por que se tornou mais fácil. Eu vou. Olhando Tá. aqui, olhando para isso aqui, eu consigo ver que ficou um pouquinho mais fácil, já que a gente chegou nesse valor. E depois a gente vê se vai bater os mesmos valores. É bom que a gente faz esse teste. A raiz quadrada de 1568. Quanto que é a raiz quadrada disso aqui? Raiz quadrada dá 39,5. 39,5. Tá, eu vou fazer pro positivo primeiro. Positivo, aí tem o negativo aqui embaixo, 9,8. Aí positivo com negativo vai ficar negativo aqui, né? Porque aquela questão de a gente fazer o positivo menos o negativo. Então 39,5 dividido por 9,8. Pera aí que ficou tudo doidão aqui. É 39,5 dividido por 9,8. Ah, tá, agora sim. Ah, e no final vai dar quase a mesma resposta. Menos quatro vírgula zero três segundos. Lembrando que tudo isso aqui tem aquelas unidades ali dentro, né? Então, eu fiz primeiro positivo, então a gente tem menos 4,3. Agora, pro negativo, a gente tinha feito pro positivo, porém tinha um negativo aqui embaixo, aí ficou negativo aqui. Agora, pro negativo, a mesma coisa, 39,5 dividido por 9,8. Deixa eu fazer 9,8. Menos com menos vira mais, então a gente vai ter a mesma resposta, porém com sinal positivo. Positivo, né? Isso. Qual que é o instante de tempo que a gente vai usar? Existe tempo negativo? Tempo negativo? Se volta no tempo? Acho que não, né? Então, esse aqui a gente despreza, a gente pega o positivo, no caso. O que dá positivo. Positivo, né? Isso. Então, a gente tem que a resposta é 4,03 segundos. Como, aí eu vou tentar, eu não sei se vocês estão muito bem com aquela questão de algarismo significativo, simplesmente é 0,03, perdão, é 4,03, a gente pode dizer que é 4 segundos, por causa dos 3 ser bem pequeno. Lembra É aquela. para arredondar, né? Isso, de arredondamento. Essa é a resposta usando Bhaskara, que a gente fez, é um pouquinho maior do que eu vou fazer agora, que vai ficar mais fácil. Deixa eu criar um novo. Você vai ver a diferença, mas eu acho que vai dar o mesmo resultado. Ô, Bruno, aquela questão eu fiz, se você quiser Qual questão que eu foi? te mando uma foto, aquela outra do gráfico. A A 2. dois? Isso. Pode mandar, manda no grupo lá, pode mandar no grupo. Tô- Manda lá. Agora, a outra maneira de você resolver essa questão que eu havia comentado, né? Ó, lembrando, 0 é igual a 80, só vou relembrar ela aqui, 0. Ó, você vai ver como é que sai rápido. 0 é igual a 80 mais 0t menos, que eu esqueci do menos da outra hora, é, 9,8 sobre 2t quadrado. Isso é zero, certo? Sim.
Olha que coisa linda que vai. E mais fácil do que o que a gente fez com Bhaskara. Joga 80 para um lado. 9,8 é 4,5 ou 4, quanto que era mesmo? 4,9, né? É, 4,9, isso. 4,9 e aqui ficou t quadrado. Olha que coisa mais fácil. 80 sobre 4,9 é igual a t quadrado, certo? Sim. Aí, aqui, t é igual a raiz quadrada do valor de 80 sobre 4,9. 4,9. Que isso é igual a quanto? 80, só fazendo a calculadora rapidinho. Raiz quadrada de 80. Na verdade, é raiz quadrada de 80 dividido por 4,9. Não pode fazer separado, senão vai dar outro valor. Então tem que cuidar com isso. Então é 80 dividido por 4,9 dá 16, aproximadamente 16,32. Tá, vou escrever raiz quadrada de 16,32. A raiz quadrada de 16 é quanto? T é igual. A raiz quadrada de 16 é 4, certo? Sim. Então a resposta nos dá 4,04 segundo. O que a gente achou antes? A diferença foi de 1, porque a gente foi arredondando esses valores e fica 4,03. No caso dela, deu 4,04. 4,04, né? Isso, arredondando de novo, né? T é igual a 4, né? 4 segundos. Olha que Bem coisa, rápido. olha que coisa mais 3 fácil. passos. 3 passos. Então, Isso. se você sabia algumas alternativas de você fazer, manipular as equações, fica muito mais fácil. Essa daqui, você fez isso, você já achou o tempo. Aí a próxima, entre aspas, questão que ele te pede é para você calcular a velocidade que o objeto tocou no solo, certo? Sim. Usando aquela equação que V é igual V final é igual a 0 mais 10 vezes o tempo gasto, que é 4. Isso é quanto? Quantos metros por segundo você gastou em 4 segundos? A velocidade final é igual a 10 vezes 4, 40 metros por segundo. Essa é a resposta. Conseguiu entender? Porque a equação ela é V de t, né? A Aí velocidade. não. Aí não. Quando você já fez, aí não. Ah, você não entendeu aqui? Sim, sim, sim. Aí é o final. Tá. Eu vou tentar explicar um pouquinho melhor. Essa equação que eu fiz aqui, deixa eu apagar aqui. Esse resultado que eu fiz aqui é da, Isso. é da equação V de t é igual a V de t é igual. Deixa eu só pensar aqui qual que é. A, na verdade, isso aqui não é 10, tá? Isso aqui é 9,8. 9, isso. 9,8, que é a aceleração vezes o Mas tempo. aí você não pode arredondar? Não. Se ele te deu o valor, eu recomendo não arredondar, tá? Se ele te deu o valor de 9,8, não arredonda. Faz com 9,8. Mas a Tá. calculadora, ela vai te ajudar. Se você pode usar a calculadora na hora, ela te ajuda. Depois eu ponho o valor certinho aqui. Eu coloquei 10 porque é mais fácil. 10 sai. 10 sai facinho. Se ele deixar arredondar para 10, na hora da prova, pergunta: professor, posso arredondar a gravidade para 10? Se ele falar não, beleza. Se ele falar sim, então vai embora. Só Ah, arredonda. tá. A velocidade no tempo, né? V de t. Aqui é. Deixa eu só ver se eu lembro a equação. Acho que eu fiz ela aqui embaixo. Eu não lembro como que era a equação. Acho que tem uma aqui sim. Aqui. X é igual a V de t, V vezes t. Só que é pra achar o espaço. A gente quer espaço, a gente não. A gente quer a velocidade. Então é a outra.
Queria ver se eu lembrava qual que era a outra da equação pra mim escrever aqui pra vocês. Deixa eu ver. Acho que é a velocidade. É. E seria 39,2, né? Isso, aham, 39,2, isso mesmo. Aqui seria a posição final mais a aceleração vezes o tempo. Para você achar a velocidade final. Você quer v final. Então, v Sim, final é igual. A posição final é zero, porque ele está parado, ele chegou no. Pera aí, isso aqui. Distância final. Distância final não é zero. Distância final é. É, não, tá certo, é isso mesmo. Mais a aceleração 9,8 t, que é o tempo, né? O tempo a gente também já achou que era 4 4 segundos, né? 4 segundos. Então, sim. VF, isso aqui fica 9 vezes, dá 39,2, né? Que você acabou de falar. Metros por Sim. segundo. Velocidade em metros por segundo. Ah, agora Porque, sim, eu entendi. porque aqui, ó, lembrando, aqui é segundo e aqui é metros por segundo Metro, quadrado. sim. Aí você simplifica um segundo com segundo ao quadrado, aí você fica com isso. Certo? Sim, aí não consegui entender quando ficou 10 e isso foi a confusão. Ah, sim, é porque eu arredondei para 10. Eu já É, fui no automático. Às vezes eu vou no é, automático e é isso. Então, essas duas questões sim, porque você vem trabalhando com 9 e do aparece nada. um 10, você fica aí, 10. É, então, isso foi um erro meu. Eu só vou. Não, fica tranquilo. Aí deu para entender melhor aí. Perfeito. Eu só vou ver a equação aqui da. Pra ver se a equação da velocidade, se tem as equações no caso. Da velocidade, que eu não lembro tudo. E, cara, 3 passos e fechou, né? É, você viu, né? Ó, nesse Sim, pedaço bem aqui a gente. rapidinho. Nesse pedaço aqui a gente resolveu a questão toda. Bem rapidinho, cara, porque Uhum. o professor não pode fazer assim, né? É porque né, na verdade ele está ensinando vocês. Eu estou fazendo os passos aqui por costume, por já sair assim, então isso é muito mais Não, fácil. mentira. A gente sabe que é tipo assim, né? Ele tem que dar os passos para você conseguir, né? Como chegou até aí, né? Uhum, É uhum. assim. Sim, sim. Mas aqui é que são alternativas que a gente constrói no decorrer do nosso conhecimento, é isso que eu comentei com você. É, na verdade, isso aqui não é o X, tá? Eu acabei de ver aqui, que é o V0. É isso. Isso é a velocidade final, perdão, tá? Tá. Essa velocidade final, inicial. O V0 sempre é o inicial. Aí e faz sentido o C0 porque é onde ela estava com o movimento parado, vamos se dizer. Agora fez Sim. sentido. Acabei de ver aqui, eu vou até mandar para vocês esse link que eu acho importante se vocês quiserem lerem esse link que eu mandei sobre movimento variado, movimento uniformemente variado. Depois vocês leem lá Porque e aí tal. sempre então vai ser zero, né? Sempre. Sim, sim. Para essa questão sempre vai ser zero a velocidade inicial. Sempre zero. Afinal, a gente estava Sempre. procurando e a gente achou ela, que é 39,2 metros por segundo. Então, Então, tá. Aí aqui a gente tem o link que eu mandei para vocês lá. Tem a equação que fala a equação horária da posição. Aí a gente tem a equação de Torricelli, que foi a outra que a gente usou. Né? A equação horária e a equação de Torricelli. Tá? Ali tem lá. Depois você dá uma lida e anota essas equações para vocês não esquecerem. Tem ali a velocidade média, a aceleração média, então é importante, pelo menos para a primeira prova, vocês lembrarem bem essas equações. Por mais que ele vai pôr lá, você tem que saber como usar elas, né? sim. Tá, agora vamos ver a O, próxima. o mais importante é isso, saber como usar, né? Porque Isso. se você fica confuso aí, já foi. Isso é verdade. Se você tá confuso ali, e você se perde muito fácil. A próxima questão, eu acho que a próxima questão a gente também, não vou dizer que a gente já fez, mas é muito próxima, parecida com a outra. Um corpo é lançado verticalmente com velocidade de 72 km por hora
Determine a função horária da velocidade da posição do corpo e também determine qual a altura máxima atingida pelo corpo, considerando a gravidade 9,8. É que a gente ia falar 9,81, que a gente usa muito 81 em vez de do 8. Então, vamos fazer ela aqui. Ô Felipe, você quer fazer ela? Cadê o Felipe? Não entendi. Quer fazer essa 12? A gente já fez a 12? Foi a 12, né? Foi. A gente fez a 10, a gente fez a 11. Põe naquela outra lá que ele tava com dúvida. Na. Qual? Na 2? Isso. Tá. Eu vou te mandar a foto. Ou eu coloco minha tela. Pode ser a tua Pode, tela. pode ser a tela para que você Explique com sua tela. fale dos passos, né? É que eu não tenho o mesmo recurso do Bruno, mas. Esse Não, fica tablet, tranquilo. esse tablet nem é meu, é da Renata. Eu vou tentar fazer o máximo aqui para. Eu saí da chamada, mas já entro de novo. Esse tablet é da Renata. Eu que peguei ele dela. Tá, depois eu mando. O Felipe manda pra lá. Não sei se tá conseguindo ver. Tô. Sim, Tu tô. tá usando. Tem recurso melhor, pô. O Paint é melhor. Esse Então, recurso é bom. Né? era essa a questão aqui, né? É, Isso. A equação, essa equação a gente já conhece, né? Da matemática, é a mesma. Seria x igual a t mais b, certo? Até sim. aí, até aí tudo bem, que é a equação da reta normal, né? Quando a gente vai escrever a equação da reta, é x igual a x mais b, que b é o nosso coeficiente linear e o ax é o nosso coeficiente angular. Esse coeficiente ele varia, né? Então a gente não sabe o valor dele. Já o nosso b, como é o coeficiente linear, a gente sabe qual o valor dele olhando o gráfico. E quando a gente está falando da equação dessa equação aqui, x igual a x mais b, o nosso b nesse gráfico é 20. Ele é dado pelo eixo y. Sempre vai ser esse valor. Então, quando você olhar esse exercício e você ter que achar o coeficiente linear, sempre você olha no eixo y. Aí, onde ele corta, vai ser aquele valor. Aí, agora eu vou explicar melhor como é que você faz ela passo a passo. Então, aqui eu escrevi a equação, né, normal. Opa. Aqui está a equação normal. O que é esse A? Esse A, ele nada mais é que a variação do nosso eixo X em relação ao nosso eixo Y. Que aqui, na verdade, o nosso eixo X representa... É alguma coisa, Bruno? Você riscou que eu não consegui ver Ah, perdão, tá. se é velocidade ou tempo. Aí é. Perdão, Felipe, deixa eu só. Eu tava falando mutado aqui, mas aí é espaço, é X. É X, né? Mas vamos supor que aqui fosse velocidade e tempo. Aqui, aqui você fazendo essa variação do delta x por delta t, você calcula a aceleração. Aí eu coloquei o a só para ficar mais fácil para entender. Tá entendendo? Então, como é que você acha esse a dessa equação? Esse a, então, nada mais é que essa variação do eixo y em relação ao nosso eixo x. Que aqui eu coloquei como pode ser velocidade, pode ser o que for. Então a variação aqui vai ser 20, né? Eu coloquei menos 20 porque a nossa reta é decrescente. Se você não coloca menos depois na fórmula, você tem que lembrar de colocar para não dar errado. É, porque dá Nossa, positivo, né? isso, e a nossa variação, igual o Bruno falou, o tempo não é negativo, ele é 10. A Ele é variação é bem- de 0 a 10.
É, Então, o nosso coeficiente angular, que isso aqui também é da matemática básica, né? Para você achar coeficiente angular. Vai ficar o que você tem da variação no eixo y dividido pelo que você tem na variação do eixo x, que foi menos 2. menos dois. Então, a gente começou a montar a nossa equação, que já veio para cá. Então, eu escrevi de novo, x de t é igual a menos 2, que a gente achou esse coeficiente, que é essa, nada mais é que essa inclinação, né? Que ele vai dar o parâmetro dessa inclinação, que aí ficou menos 2t mais b. Então, b a gente já sabe que é o coeficiente linear, que é 20, que também 20. é dado. Aí aqui está a equação. Aí um jeito legal de, tipo, de você escrever a equação e depois você falar, caramba, mas será que está certo, né? Essa equação que eu escrevi. Aí você faz uns testes. Quando t for zero, o que ele fala? Que a nosso, nosso eixo y, né? Vamos dizer assim, que aqui ele não fala se é velocidade, ele não fala nada. Mas ele fala que quando t for zero, é 20 alguma coisa. Então aí você substitui. Quando x, aqui, quando x de t for zero, o que isso aqui significa? Que é o menos 2t vezes a velocidade zero, né? Mais 20. Isso aqui é 20 mesmo, é o que está aqui no gráfico dizendo para você, certo? Quando t é zero, Sim, isso aqui é 20. Aí o contrário, né? Quando x aqui for zero. Aí como que eu posso te explicar? O contrário, Bruno, me ajuda aí. Não, não, quando x for zero. Aqui, ó. Não, não, aqui, ó. Ó, mais fácil. Quando o x de t aqui for zero, certo? Isso, isso aqui vai ser zero, certo? Ó. Não, calma aí, calma aí. Ele vai entender. Eu buguei aqui, mas ele vai entender. Ó. Agora como que é seu nome? Kevin. Kevin. Agora, tipo, você analisou esse ponto aqui de cima, certo? Quando Sim, o x foi zero. O x de t foi zero. Agora você, na verdade, sabe aqui também que esse ponto, quando é igual a 10, é zero, certo? sim. Aí substitui na fórmula também. Então vai ficar zero é igual a menos 2t mais 20. Aí passa lá o 2t para o outro lado, que é igual a 20, e t é igual a 10. 10. Cara, eu sou muito ruim para explicar, mas não sei se você. Não, aí deu. Está dando. Tipo Deu para assim, entender. você entendeu pelo menos o básico de. Isso. O básico. O Não, básico, aí, quando você pega esse exercício, você olha sempre duas coisas. O coeficiente angular, sim. aí você já vai ter. Depois que você olhou o coeficiente angular, você só faz a variação do que variou em y pelo que variou em x e você acha o coeficiente angular. Aí só substituir na fórmula você já tem tudo que precisa. Sim, sim, sim. O último não, o último que você falou, não.
Ah, tá. Sim, aí sim. Cara, é só saber interpretar, né? Mas é assim, tipo, faz muito tempo que eu não faço essas questões, sabe? Você meio que vai atrofiando, tipo, você perde o costume de fazer essas continhas, mas quando você começa a fazer, você vai lembrando, vai indo, sabe? É. A questão que você. É a 12, né? O Felipe fez a 2. É isso, né? É, né, É, Felipe? Felipe? Isso. Perdão, perdão, acabei entrando sem multar. Então tá, vamos lá, vamos fazer essa outra aí, que essa daqui também é bem gostosinha de se fazer. Deixa eu só compartilhar a tela. Como que faz nesse negócio aqui, cara? Não sei mexer muito não. Compartilhar a tela, iniciar compartilhamento, iniciar agora. Beleza, agora foi. Tá. Ah, a gente fez a 10, a gente fez a 11, agora eu vou fazer a 12. Então, a 12, ela é bem interessante, porque ela não é difícil também. É aquelas coisas, né? Você viu, a gente fez várias contas ali grandes e depois achamos uma alternativa mais fácil. Ô, Kevin, o Bruno tá igual o professor, fala que não é difícil, mas no Ah, final das contas é é tudo, difícil. Tá igual. é tudo difícil, brincadeira. Bom, vamos lá. A questão, ela pede. Eu vou só ler a questão aqui no. Estou com o notebook aberto aqui, é mais fácil para mim. Um corpo é lançado verticalmente para cima do solo com a velocidade. Então a gente tem uma velocidade, possivelmente inicial, de 72 quilômetros por hora. Eu já coloco logo de cara esse dado. Determine a função horária, então ele quer a função horária da posição do corpo e também determine a altura máxima do corpo. Outro ponto que a gente tem é que a gravidade é igual a 9,8, que é igual à aceleração. 9,8. Isso é a aceleração. Lembre-se que a gravidade, nesse caso, sempre vai ser a aceleração. Ah, primeiro ponto, qual que é a equação horária? V é igual a V0 mais GT. Essa é a equação, tá? G, no caso, seria A. Eu vou pôr A para a gente trabalhar com a aceleração de A de aceleração. Aceleração, né? Isso. Essa é uma equação, não é a equação horária, exatamente horária, mas essa é a equação da velocidade. E a gente tem a outra que é S de S0 mais V0 vezes T. Acho que é vezes T. Se eu tiver errado, por favor, me corrijam. Nessa é mais G vezes T quadrado sobre 2. Ele não falou nada se está subindo ou está descendo, ele só falou que é a função horária desse negócio que está sendo arremessado para cima. As duas equações que a gente vai usar, essas duas aqui, inicialmente. É... O que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que determinar a velocidade final, que a gente não sabe. Não é que a gente não sabe, a gente tem que determinar a equação horária relacionada com a velocidade e o tempo. A gente não tem nem o tempo e nem a velocidade também. Primeira coisa que sempre a gente tem que fazer é relacionar as unidades. Então, metro, quilômetros quadrado, quilômetros por hora e isso daqui, deixa eu só corrigir aqui, que isso aqui é metros por segundo quadrado. Isso aqui é igual a. Então, essa unidade com essa unidade tem que ser igual. Aí é aquele processo, 72 quilômetros por hora vezes 1000 1 km, né? Sempre olha o que está em cima, vem embaixo, o que está embaixo vem em cima. Então isso aqui é 60, opa, 60 não. Ó, eu já ia fazendo errado de novo, ó, 60 aí.
3.600, né? Isso, deixa eu só puxar um pouco pra cá. Isso aqui vezes 3.000. Não, é o contrário. Uma hora é igual a 3.600. 3.600. Isso. Hora com hora vai embora, quilômetros com quilômetros vai embora. Aí 72 vezes 1.000 dividido por 360. Já vou pôr o resultado direto que a gente tinha feito antes. Isso vai dar 20 metros por segundo, né? A gente tinha feito antes em algum lugar aqui. A gente já vou pôr direto que isso aqui vai dar 20 metros por segundo. A gente já sabe esse resultado, né? Então a velocidade vai ser igual à velocidade inicial, no caso, V0, é igual a 20 metros por segundo, certo? É, Velocidade é isso. Ok, substituímos na equação que a gente tem. V é igual a 20 mais a aceleração 9,8 vezes t. Lembrando, está descendo. Aqui na equação, a equação é positiva, mas a aceleração ela é negativa porque está descendo, está no oposto do nosso eixo. Então, isso aqui vem um menos aqui, tá? A equação sempre é positiva, mas por consequência da gravidade, no caso dela estar em questão de queda, né, em questão oposta ao movimento, então ela vai ser negativa. Essa é a nossa primeira equação horária, no caso. V é igual a 20 menos 9,8t. E a segunda, S, é igual a S0. A gente sabe o, o valor, a gente sabe o valor de S, que é zero. O S sim. inicial é zero. O V inicial a gente também sabe que é 20, então isso aqui é mais 20. T. Aqui a gravidade fica negativa, menos 9,8 sobre 2 8. ao quadrado. Certo? S é Sim. igual. Isso aqui é zero, zero não vai mudar nada. 20t menos. Quanto que é 9 dá 4,9, né? 4,9t quadrado. Outra, essa daqui, deixa eu só fazer aqui assim. Esta que já é as nossas duas funções horárias, para a velocidade e para o espaço. O S é espaço, no caso. Muita coisa? Não, acabou. É essa daqui, a letra A. Letra A, entre aspas, né? O ponto A que ele pede ali. Uhum. Você tinha feito algo assim já? Ou não? Dessa não. Tá, mas você viu que fácil? Só rapidinho. Eu falei, pelo menos Não isso é daí é mais fácil. fácil assim. Isso daí é fácil, né? Sai bem rapidinho. Eu vou fazer a próxima parte agora. Próxima parte você já tem praticamente todas as informações. O tempo de subida que ele pede, né? É isso que ele pede? Deixa eu confirmar. Ele pediu, determine as funções horárias da velocidade e da posição. A gente já E da achou. posição. E também determine qual a altura máxima atingida pelo corpo. Então ele pede a altura máxima. Então, para a altura máxima, a gente tem que considerar o quê? A gente tem que considerar qual dos dois ali? Qual das duas equações nesse contexto? As que estão em cima? A gente tem que usar as duas, na verdade, porque a gente tem que achar o tempo, que a gente não sabe o tempo, e depois achar o espaço. Ele pede a altura máxima. Indiretamente, ele pediu duas coisas por uma, tá? Então, basicamente, a gente tem que ver... A gente tem essa equação, né? Vou reescrever aqui pra gente lembrar dela. V é igual a 10 vezes T. Opa. Certo? Sim. E aí, a velocidade final naquele ponto máximo, ela é igual a zero. V é igual a zero, então aqui a gente tem 20 menos 10, ó. Que 10? É 9,8. E você nem me corrigiu, né? Ou vocês nem me corrigiram. É porque é mais fácil com 10. Você vai dividir depois, vai dar um resultado quebrado. É muito chato isso. Mas tudo bem. 9,8, aí você faz o processo de isolar. Menos 20 é igual a menos 9,8. T passa para cá. 20 dividido por 9,8 é igual a menos
menos 20 menos t. Lembrando, não existe tempo negativo, mas aqui tem um negativo de um lado de cá. Multiplico os dois lados por menos 1, só para sumir com esse menos dos dois lados. A gente tem aqui, então, que... quanto que é 20 dividido por 9? Deixa eu abrir a calculadora aqui de novo. 20 dividido por 9,8. 2, eu vou arredondar para 2, tá? Mas é 2,4. 2, t é igual a 2,04. Vou arredondar isso segundos. Vou arredondar isso para 2, para facilitar aqui. Para 2. 2 segundos. Só para facilitar nossas contas e ficar mais fácil. Ok, acabou já essa parte de achar o tempo. Achamos o tempo. Voltamos para a equação 2. Nesse caso, para esta equação aqui, eu vou chamar ela de 2. E essa eu vou deixar como número 1. A equação 2, ela para achar o espaço, S é igual a 20 vezes t menos 4,9 t quadrado, certo? É isso que está aqui em cima? Sim. É isso que está aqui em cima, certinho. Isso aí. Agora, o que a gente faz? A gente substitui os valores que a gente achou do tempo. E acabou a questão também. Falei que é fácil, Felipe? Olha, ó. S é igual o S, que é o S final, o espaço final, vezes 20, vezes... Isso aqui é 20, tá? Certo? É 20 mesmo, Sim. né? É 20 20. vezes o tempo, que é 2, menos o 4,9 9. elevado a 2 ao quadrado. Então, S é igual a 40 menos... Quanto que é esse valor de... Deixa eu fazer a conta aqui. 4,9 vezes 2 elevado ao quadrado. Pera aí. 4,9 vezes 2... Vezes 2 não, pera. Vezes 2 elevado ao quadrado. Tem que cuidar com isso. 2 elevado ao quadrado é 4. 4 vezes 4,9. Eu tô perdido. 19,6. Confere para ver se está certo aí. Vou conferir aqui. Vai conferindo. Então, 19,6. Aí 40 menos isso. Então, S é igual 40 menos 19. Então, 40 menos 19,6. Sim. Está bem, está bem. Ok. Esse 9,6, sim. Isso mesmo. Aí, isso mesmo, tipo, deveria ser. Se eu tivesse errado, teria coisa... Tava feio o negócio aqui, a multiplicação. Isso daqui é a resposta final nossa. Então, a gente teve que achar o espaço, né? A altura máxima é de 20,4, 20 metros, 20,4 metros é a altura máxima. Certo? Sim, está bem. Então, a gente conseguiu... Com essa questão, a gente consegue trabalhar várias coisas. Porque eu falo que dá. A gente consegue trabalhar a função horária, encontrar as funções horárias. A gente consegue trabalhar com a parte de unidades, né? Que era 72 km por hora e o outro era metros por segundo. A gente consegue trabalhar e fazer essas conversões, que é importantíssima na física, converter de quilômetros para metros, de hora para segundo. A gente trabalhou nessa questão, isso na prova vai ajudar bastante. Achamos as funções horárias, então a função 1, a função 2, para você que, quando for fazer a prova, ele pedir isso, você já tem essa noção de, função horária da velocidade vai ser V0 mais AT, então você vai achar o V0, você vai saber a aceleração, você já acha toda essa função horária. O espaço vai ser S é igual a S0 mais V0 vezes T mais G vezes G, né? No caso não é G, é A vezes T quadrado sobre 2. Se é uma gravidade, é negativa porque está com um eixo oposto ao eixo positivo, né? A gravidade ela sempre é oposta ao eixo positivo, né? Então a gente conseguiu trabalhar com essas duas, achar as duas. Disso a gente conseguiu também outro ponto que é super importante, achar o tempo. A gente conseguiu determinar qual era o tempo que iria levar até a bolinha, né, chegar na altura, não chegar na altura, mas que a bolinha iria levar para percorrer esse caminho.
A gente achou ali a pedra, no caso, o corpo. E disso a gente conseguiu também achar o espaço máximo, a altura máxima da bolinha. Que a bolinha Altura vai, máxima. que a bolinha vai alcançar. Isso mesmo. Então, nessa questão a gente resolveu bastante coisas que são correlacionadas que você vai usar bastante. Então, a partir dessas, você consegue fazer as próximas. Seria, deixa eu ver qual que é a próxima. Tá, a próxima, que é a 13, ela tem um fator importante nessa 13. Qual que é o fator importante? Esse ângulo, que você não trabalhou ainda com ângulo, no caso. Possivelmente esse ângulo vai dar um ou outro ponto que você vai ter que levar em consideração, beleza? É, Eu vou fazer o seguinte, a gente já tá 2 horas de live e tá acabando o tempo desse também aqui. Falta sim, mais ou menos 9 minutos. À noite, umas 8, 8 e meia, eu vou entrar de novo, aí eu faço essa 13 e vou refazer a 14 também com vocês. sim. Vou ver se consigo entrar de noite, porque eu tenho aula Não, no alojamento. se não conseguir eu vou gravar. Eu gravei esses de hoje à tarde e vou gravar os da noite Ah, também. tá. Eu vou subir no YouTube pra vocês estarem vendo. Espero que você tenha entendido e você tenha conseguido entender o que eu fiz aqui, né? Espero que Sim, 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 eu estou conseguindo entender, mas vou seguir trabalhando na lista, né? isso mesmo. Porque o professor falou que os 4 exercícios da prova são da lista, né? Não vai Ah, mudar nada. então, Ele aí falou isso. já que vai ser igual a lista, é importante fazer as 3 listas. Eu vou fazer essas hoje com vocês, já ficou pro dia 23 a prova também. E vou, É, junto com o Felipe, junto com a Renata, melhorar, sabe? Fazer mais exercícios se a gente conseguir. E nem se for no papel ou for aqui no tablet da Renata, alguma coisa assim. E aí a gente vai compartilhando com vocês. Pode ser no grupo, pode ser nas lives e tudo mais. sim, porque acho que esse vai ser. Porque ele falou 4 questões, né? Da Uhum. lista e falou. Vai ser a lista mesmo. Então acho que vai tirar questões de cada uma da Sim, lista. sim, sim. A 1, 2 e 3. Possivelmente vai ser isso mesmo. Daí a gente vai fazendo aqui com vocês e vocês. O mais importante é o que tenta fazer por você e se você tiver dúvida, aí você manda pra gente. Porque se eu ficar só Sim. resolvendo, você não vai estar praticando. Aí chega na hora da prova, você vai não vai conseguir fazer, entendeu? Não, não vai conseguir, né? Tem que Isso. estudar com tempo. Uhum, isso mesmo. Senão, senão vai ser já difícil, né? Ah, Isso. uma questão que eu tinha. Não, amanhã eu te falo, quando ele passe, tipo, porque ele vai passar os temas do seminário para amanhã, e eu te falo para perguntar, tipo, uma dica para fazer um experimento, tipo assim, para conseguir explicar, né? Da melhor forma possível ajudar vocês. Tá, beleza. É que assim, o tema. Eu nem sei, eu tava olhando aqui, eu não sei se gravou meu áudio, mas tudo bem, eu espero que sim. Mas o tema, eu acho, fica uma dica. Pensem em algo que vocês conseguem fazer relacionando a biologia, não sei, tipo um movimento de uma borboleta. Tipo, cria um contexto, né? Tá, Vou supor, uma abelha está a uma distância X da sua colmeia e ela tem um movimento parabólico. Calcule o movimento parabólico dela. Aí você explica a equação. Ah, você tem essa equação, você tem a distância, você tem isso, tem aquilo. Tipo, é uma coisa que você pode usar, entendeu? Não é só isso, é só uma dica. sim, sim, entendi. Mas Entendi, amanhã já. você vê com ele direitinho os temas e aí a gente senta depois nós e vamos buscar algumas coisas, informações, alguma coisa do tipo de que envolva a biologia, que envolva a física também para A ajudar física. vocês. Sim, amanhã Beleza? que ele vai passar e a gente se fala para recomendações, tudo, tipo assim. Beleza, não, tranquilo. Aí só a gente. Só Beleza. mandar mensagem no grupo também, qualquer coisa. Se não quiser É, mandar no grupo, manda no meu número pessoal, pode mandar, tá? tá bom, Bruno. Muito obrigado. Felipe, Ô, muito obrigado. por nada, ó, Kevin. Precisar, só mandar mensagem lá, a gente te ajuda, cara.
Tá, beleza.